Como uma possível retaliação ao governo americano, o governo brasileiro cogitava limitar os dividendos de empresas americanas, mas o ministro da Fazenda negou essa possibilidade. Aline Beckett. O Ministério da Fazenda negou que o governo esteja considerando a adoção de medidas de controle sobre os dividendos de empresas com sede nos Estados Unidos como forma de retaliação à tarifa de 50% anunciada por Donald Trump. Em nota, a pasta reafirmou que essa possibilidade não está em discussão, mesmo que as negociações com o governo Trump não avancem. A declaração foi feita após especulações no mercado. Segundo a Fazenda, a prioridade continua sendo o diálogo diplomático e comercial com os americanos. As negociações com o governo de Trump estão sendo coordenadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que lidera o grupo interministerial formado pelo presidente Lula. O grupo tem se reunido com os setores impactados pela medida norte-americana. Segundo Alckmin, a soberania brasileira é inegociável e o governo segue unido ao setor privado. O vice-presidente afirmou que a prioridade é construir uma solução via diálogo e que um recurso à Organização Mundial do Comércio será usado apenas como última etapa, se o tarifaço entrar em vigor, o que está previsto para 1º de agosto. Primeiro, uma união nacional em torno da soberania do país, que é inegociável. Depois, a necessidade de um empenho para o desenvolvimento, para a gente suspender esse aumento de alíquotas, que é muito ruim e é um perde-perde, que não é ruim só para o Brasil, é ruim também para os Estados Unidos. Encarece produto nos Estados Unidos, leva a aumento de inflação. Então, o empenho todo, nós ouvimos bastante, levantamos os investimentos também de empresas brasileiras nos Estados Unidos, qualificamos a proposta e a disposição do Brasil é a negociação. Até o momento, o governo dos Estados Unidos não respondeu à carta oficial enviada pelo Brasil com o pedido de suspensão das tarifas. De Brasília, Aline Beckett. Vamos analisar mais essa camada da história. Eu quero começar com o Gesualdo Almeida, porque, Gesualdo, nós acompanhamos ao longo da última semana, em reuniões do vice-presidente Geraldo Alckmin, com aquele grupo que ele montou de empresários e associações que representam os setores que podem ser impactados, um temor desses setores de que o Brasil já partisse para uma retaliação, o que eles consideravam perigoso para uma tratativa. Você entende que a retaliação deve ser cogitada em algum momento? Ou é necessário esgotar toda e qualquer possibilidade de negociação e sequer pensar numa possibilidade de retaliação como alternativa? Evandro, ontem aqui na PAN, nós entrevistávamos um professor Blickenstein. Ele dizia que o Trump, eu achei muito interessante essa expressão dele, o Trump faz um bullying internacional. Porque ele é o valentão e é o forte da sala de aula, né? Não dá para fazer um enfrentamento direto com a mesma narrativa e com a mesma força do Trump. Os Estados Unidos são mais relevantes para a gente, como ficou muito claro aqui, do que nós somos para eles. Logo, a abordagem tem que ser diferente, não pode ser narrativa por narrativa e pressão por pressão. Nesse, nós não temos chance, nesse modelo a ser adotado, nós não temos chance. Extrai-se da fala do Alckmin há pouco. É necessário uma união nacional. Talvez já tenhamos conseguido. O governo está conversando com vários setores e todos eles unificaram o discurso no sentido de que a política não pode interferir na economia. Portanto, o discurso está razoavelmente alinhado. Tá bom, agora chegará no dia fatídico e os Estados Unidos aplicarão as medidas que pretenderam, as tarifas de 50%. O que o governo brasileiro pode fazer? Aplicar tarifas também? Acho pouco provável. Isso traria inflação para o cenário nacional. E a inflação já é um dos grandes desafios desse governo. Ele não pode se dar ao luxo de permitir que um agente inflacionário externo aumente ainda mais a perda do poder aquisitivo do povo brasileiro. Taxar as big techs. Num primeiro momento, eu achei que esse seria o cenário. Impor impostos às empresas americanas. Mas isso tem um problema interno também para a gente. O Brasil adere, por força constitucional, ao modelo tributário da isonomia. É muito difícil que nós apliquemos impostos para um segmento sem, inclusive, prejudicar o próprio segmento brasileiro, as empresas brasileiras. Portanto, resta o diálogo, resta a negociação. E volto a dizer, em que pese o Brasil ter enviado uma carta para os Estados Unidos e essa carta ainda não ter sido respondida, é muito pouco. Só o envio de uma carta, dentro de um cenário desse que se aproxima do caos,
e impõe medidas mais duras, medidas mais enérgicas de negociação. Diego, quanto mais comercial for essa conversa, ou seja, distanciar fatores e critérios políticos, melhor para o Brasil? Sem dúvida, Soraya. E o Brasil tem todas as experiências internacionais do passado recente para observar. Quando ensaiou-se uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, uma guerra comercial mais incisiva, haja vista que esses países vivem em guerra comercial, as tarifas aos chineses chegaram ao patamar de 125% e após as negociações recuaram. Esse tem que ser o nosso norte. Está muito claro que Donald Trump tem uma estratégia. Ele elegeu-se sob uma plataforma de refundar a ordem econômica mundial e assim está fazendo. E o Brasil tem o comportamento de muitos outros países para analisar e adotar um comportamento semelhante. Trump está esperando um convite para a mesa de negociações. Isso é um fato, porque não só o Brasil precisa dos Estados Unidos, os Estados Unidos também precisam muito de tudo aquilo que o Brasil, para eles, exporta. Precisam muito da nossa carne bovina, precisam muito do suco de laranja aqui do estado de São Paulo, precisam muito dos nossos pescados. Os Estados Unidos correspondem a 85% dos pescados que são exportados aqui no Brasil. Então é muito importante, principalmente para a nossa economia, que essas conversas tenham logo início. Afinal de contas, nós não estamos só falando do lucro de grandes exportadores, nós estamos falando de verdadeiras cadeias que existem aqui no país e que, se esse tarifaço não for revertido, não for amenizado, vai impactar inclusive milhares de empregos. É primordial que o Brasil adote o caminho pragmático, o caminho diplomático das negociações nesse momento.